Bem-vindos aqui ao Dascalos Podcast, mais uma fonte de conteúdo aqui do curso Dascalos, para você que está se preparando para o Enem, tá? E hoje, nesse episódio, nós estamos aqui com o professor Pedro, aqui do nosso núcleo, né, do nosso grupo de Ciências Humanas, do curso Dascalos, e hoje a gente vai trazer um tema muito importante, muito peculiar, que está em alta, está em hype, como a galera costuma dizer aí, né, professor Pedro? Aqui no ano de 2020, né? E, Pedro, seja muito bem-vindo. Fala, Samu, tudo bem? Fala, galera Dascalos, tudo certo, pessoal? Vou confessar que estou um pouco nervoso por conta desse projeto que a gente vem trabalhando e agora a gente vai iniciar aqui com toda a equipe do Dascalos, né, pessoal? E a ideia é exatamente fazer aquilo que o professor Samu já adiantou para vocês. É mais um recurso, mais um canal para a gente transmitir conhecimento, como eu sempre falo, gratuito e de qualidade para vocês. Então vem com a gente, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. E claro, né, Samu, sempre pensando na aprovação de vocês. Ótimo, o nosso compromisso é muito com isso também, né, Isso. ô Pedro? E é importante, antes da gente começar aqui, fazer a nossa propaganda, nosso merchan aqui. Você quer participar aí do nosso curso gratuito, do nosso curso online? Então vai lá no nosso site, cursodascalos.com.br, né? Vai estar aqui também na descrição para você linkar já aí direto. Nós estamos aí com uma promoção de lançamento do nosso curso, então vai lá, confira, não se esqueça disso, tá? Não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, né? Vamos estar também nas plataformas digitais de áudio, inclusive, mas não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva, né? Dá o like para ajudar esse vídeo, né? No caso, chegar cada vez mais longe. E os nossos outros canais, para você que está acompanhando aqui, também vão estar aí na nossa descrição, tá? Ajuda a gente aí, você que está em casa, a levar a boa nova do Dascalos, como eu digo, para todos os quatro cantos do nosso Brasil. Como se ele fosse quadrado, né, Pedro? Mas ele não é, mas deixa eu chegar nos quatro cantos, né? Ô, Pedro, fala para nós aqui. Nós já começamos aí o nosso ano letivo, ajudando a galera que já está aí nas primeiras semanas se preparando. Como é que você está vendo o começo do ano de 2020 aí, Pedro? Samu, ele já se apresenta como um ano extremamente desafiador. Já temos até a data do Enem, inclusive, né? Exatamente, quer dizer, a gente já tem aí, e já percebemos que, de certa forma, o calendário nosso está apertado comparado a outros anos. Mas o que eu venho percebendo, apesar desse ano se apresentar para a gente como desafiador, Samu, ele também vem trazendo algumas situações que empolgam bem, né? Esse retorno, por exemplo, dos alunos ao presencial, né, é algo extremamente interessante, a gente Sim, vem acompanhando aí nas instituições que a gente faz parte. Agora tem uma coisa que é bom ficar claro, né, Samu? Esses recursos que nós conhecemos ao longo da pandemia, né, que eu acho que ficaram mais evidentes, os recursos digitais, como esse canal que a gente está passando para vocês, Sim. eles vão continuar a todo vapor. Então, o grande desafio nosso é fazer essa mescla agora do presencial para com os recursos digitais. E quando eu falo empolgante, pessoal, é justamente por isso, porque nós temos uma base agora, conhecemos definitivamente os canais digitais, tá? E temos aí o presencial também como um recurso. Então, pessoal, é isso. Vamos aproveitar todos os momentos. E volto a insistir, Samu. É desafiador, mas tem vários elementos que empolgam também. E, ao mesmo tempo que é desafiador, tem tudo para ser promissor. Perfeito, Né, Pedro? perfeito. Acho que E assim, quando você fala dos mundos digitais, a gente utiliza muito as redes sociais, né? Hoje é impossível a gente viver sem esse tipo de ferramenta, né? E captando o público, né? Sentindo um pouco o calor das redes sociais ultimamente, a gente acabou escolhendo um tema para gravar esse nosso episódio aqui, que tá em alta, inclusive, né? Que é liberdade de expressão. Pedrão, quer começar? Fica à vontade. Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente apontar, Samu, é o que nos levou a ter um tema tão delicado como esse, abrangente e tudo mais, como porta de entrada de um projeto. Então, isso pesou quando a gente pensou esse tema. E aí o Samu já deu, de certa forma, uma certa orientação para nós. Quando a gente analisa os espaços, as redes sociais, até porque eu agora há pouco já falava, de como o mundo digital ele veio para ficar de maneira definitiva para o ambiente educacional, social e tudo mais. Então, a ideia nossa era, vamos pegar um certo tema que ele consiga dar subsídio para vários outros. Sim. Percebe? E falar de liberdade de expressão é isso, porque a ideia nossa aqui é pensar conceitualmente, é trazer análise, por exemplo, do ponto de vista jurídico, é trazer os limites, trazer certas implicações filosóficas, implicações políticas, tá certo? Então, tomem essas observações como um elemento muito importante para os estudos de vocês. Sim. É um tema que foi escolhido,
justamente com essa ideia. Ele vai reverberar em vários outros que a gente for fazer aqui. E é possível uma liberdade de expressão plena, absoluta? Não. Acho que esse já é um bom patamar para a gente começar a ir desenvolvendo a nossa discussão. Sabe por quê, Samu? Essa pergunta sua é uma pergunta que eu tenho certeza que vários estão fazendo quando a gente anunciou o tema aqui, né? Ou quando vocês se depararam com alguma certa discussão e tudo mais. Essa ideia de que a plena liberdade de expressão ela existe ou ela pode existir, como é de apologia de alguns determinados grupos, se a gente for analisar a essência das relações sociais, pensando em perspectivas históricas, aí eu vou puxar muito para o meu lado, não é possível a gente falar nessa plena. Existem alguns dos seus limites, existem algumas situações que, apesar de não aparentar limites, mas elas são limitadoras. Então, acho que é bom a gente fazer esse apontamento, né, Samir? E assim, porque nós, né, enquanto... Até o próprio empirismo vai tratar disso, quando a gente tenta simplificar coisas que são complexas. E esse é um problema complexo que a gente tem visto aí muita tentativa de dar uma resposta simples, de olhar para ele como uma coisa simples. E aqui dá pra gente já olhar ele a partir de vários pontos de vista. Tem um ponto de vista político, tem um ponto que é o que a gente tem vivido ultimamente, né? Tem um ponto de vista jurídico e também dá pra gente olhar a liberdade de expressão de um ponto de vista filosófico. Claro. Né? Do ponto de vista jurídico, Pedro, como que dá pra gente pensar nisso aí? Assim, vamos tomar como base o que a Constituição traz. Uhum. É sempre interessante isso. Que é o que rege. Exatamente. Que é o que rege. Eu e o Samu, nós não somos especialistas na área jurídica de maneira alguma, mas um conhecimento mínimo para você iniciar uma discussão, ela é fundamental. E aí é, mais uma vez, importante recorrermos à Constituição. O famoso artigo 5º. O artigo 5º. Galera, Samu, você sabe disso. O artigo 5º da Constituição brasileira hoje, você vai, por exemplo, numa pelada de estádio de futebol, tem um lá falando, mas é o artigo 5º da Constituição. Ele é extremamente falado. Sim. E aí tem dois tópicos do artigo 5º da Constituição brasileira, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente da censura ou licença, né? Inclusive, ô Pedro, só fazendo um parênteses, vou pedir pro nosso cara do Switch, nós temos um Switch aqui, ó, para colocar, inclusive, o artigo 5º lá na abertura, né? Logo ali na descrição desse vídeo, inclusive, tá? Pra galera poder acompanhar. Claro. E aí é o seguinte, essa perspectiva jurídica, como o Samu falou, ela nos orienta de um ponto de vista, assim, de regra mesmo. Então, quer dizer, é um fator norteador significativo. Agora, vamos lá, né, gente? Eu estou colocando como liberdade de expressão a situação, por exemplo, para emitir as minhas opiniões. Se eu tenho uma certa produção científica, eu tenho a minha liberdade para a divulgação dessas ideias, desses princípios, sim, dessas situações. Ou seja, né, pessoal, sim uma base constitucional que me permite falar, colocar, me posicionar dentro dos meus espaços sociais. Né? Então, vamos lá, vamos pensar. Se você deu a opinião, né? Na verdade, você trouxe o campo político para a gente pensar na liberdade de expressão, que é o mais falado, pelo menos na minha visão, quando se trata de liberdade de expressão na atualidade, sim, na minha visão. Beleza, então eu tenho o direito de me posicionar favorável ou contrário a alguma gestão pública, ou alguma oposição, ou alguma ação de político e tudo mais. Então, é importante, é dado o direito. E é um direito constitucional. Perfeito. Esse. Né? E a gente acha que isso é uma questão assim, nossa, mas essa é uma implicância brasileira. Não, se a gente for olhar lá no contexto do século XVIII, na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, esse já era um direito lá, claro, garantido lá. Né? E aí, olha só, pegando o artigo, eu peguei 2 tópicos do artigo, mas pegando ele, todos somos iguais perante a lei. Quando a gente usa essa frase, isso compactua demais com o contexto histórico que o Samu levantou. Né? O contexto histórico da Revolução Francesa de final do século XVIII, mas a gente pode pegar o século XVIII como um todo e trazer o termo igualdade para a luz do iluminismo. Não é uma redundância isso, gente, até porque é assim mesmo que a gente levanta a bola, sim, desse movimento histórico-filosófico. Então, não é uma situação que ela é apenas brasileira. E outra coisa, não é uma discussão que não está apenas em um Brasil considerado polarizado. Porque senão a gente vai começar essa discussão, muitos vão falar assim, eles estão levantando isso por conta de época de eleição. Não é isso.
Isso, volto a insistir, é uma base para que vocês procurem vários outros temas. E esse é um problema que existe desde as primeiras constituições sociais. Se a gente pegar lá na história antiga, já tinha uma problematização voltada para isso, né? Até porque, como eu acabava de responder, ela não é plena, ela não é absoluta, porém tem pessoas que pegam esses termos constitucionais que eu acabei de ler e, de certa forma, interpretam eles de uma maneira em que faça as pessoas sentir que a liberdade é plena, que a liberdade de expressão, desculpa. A liberdade de expressão é plena, que ela é absoluta. E aí vai uma observação, Samu. Por mais que eu coloque aqui para nós a base jurídica, eu acabei de fazer uma leitura. É muito importante a gente tomar cuidado com as interpretações. Sim. Muitíssimo importante. Porque dessas interpretações, a gente vai, volto a insistir, ver pessoas que vão entender liberdade de expressão como plena absoluta. Terão pessoas que também vão, de certa forma, tentar coibir a liberdade de expressão, entendendo que esses tópicos, ou pelo menos o que você está falando, infringe esses tópicos. Por isso que o que o Samu falou agora há pouco às vezes, a sociedade tem, por uma certa mania, reduzir uma discussão dessa a um aspecto simplista. E vocês já estão vendo com pouca conversa aqui que não é simples assim. O Samuel já citou situações históricas, né? Sim. E a gente vai levando para não entender esse simplismo. E até puxando aqui os artigos que você selecionou aqui, Pedro, os artigos, não, os parágrafos que você selecionou do artigo 5º, o primeiro ele é magnífico, ele diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, a expressão do teu pensamento, ela tem que vir com a tua cara. Sim. Né? E assim, as redes sociais, elas acabam comprometendo a plenitude desse parágrafo, que uma vez que muitas vezes ela serve como um tapão, tem muita gente que se esconde nas redes sociais para poder não utilizar apenas a liberdade de expressão, mas também o discurso de ódio ali embutido numa tentativa de fala. Sabe o que eu falo muito, Samuel? Eu me pego refletindo muito. Assim, isso é mal de professor de história, vamos brincar assim. A nossa Constituição Federal, em que esse artigo se encontra, ela é de 1988. 1988 era o auge do aflorar da ideia de redemocratização. Isso a gente nunca pode descontextualizar uma elaboração de Constituição. Então ela estava inserida em um contexto em que a ideia era: o que aconteceu ao longo do regime militar com todo o seu autoritarismo deve ser apagado. Percebe? Sim. Então, é clara a evidência dessa situação contextualizada, dessa influência. E a gente não pode esquecer, Pedro, de que a gente só pode estar falando aqui de liberdade de expressão porque a gente está num contexto democrático. Perfeito. Né? Num contexto autoritário, totalitário, isso aqui a gente estaria falando de outra coisa. Perfeito. Ou não falando nada. Exatamente. Ou falando situações que agradassem aqueles que tivessem à frente de governo e tudo mais. Mas aí tem uma coisa que eu vejo que acho que é importante cada vez mais a gente refletir, e eu vou pedir, né, até a participação de quem estiver ouvindo aí, às vezes faz algum comentário, às vezes coloca alguma referência para nós. É sempre bom a gente ter esse diálogo. E eu falo isso pelo seguinte: as redes sociais, elas, da maneira como elas se encontram hoje, elas não vieram no mesmo contexto que a Constituição. A Constituição, ela é de 30 e poucos anos atrás. As redes sociais, com esse boom, se eu não me engano, é de 15 anos atrás, mais ou menos, estourando 20 anos atrás. E volto a insistir, apesar dessa certa diferença, pouca diferença temporal, o que as redes sociais, elas modificaram na vida das pessoas é algo impressionante. Né? Você, como psicólogo, pode até citar melhor essas situações. E assim, além dela, porque as redes sociais, elas acabam amplificando aquela voz que eu teria apenas num grupo pequeno. Sim. Né? Então, e aí que tá, Pedro. Porque uma das coisas que compromete um pouco a liberdade de expressão é que o fato de eu começar a amplificar a minha fala, o meu pensamento, isso acaba me trazendo um falso empoderamento, de achar que eu não tenho limites, achar que porque a gente não pode entender a internet como uma terra sem lei. Inclusive, já está aqui, a gente vai tratar
da regulamentação da mídia, que é um tema Sim. importante, dos limites que existem ali. Porque não é uma terra de ninguém. Claro. E às vezes o fato de eu ter milhões de seguidores vai me. Nossa, eu tô livre, é um falso empoderamento. Porém, tem a Constituição, né, as leis estão aí para poder falar disso. E aí, assim, o ponto interessante é que a nossa Constituição, com esse artigo, nessa abrangência, ela dá certa vazão para que essas pessoas se sintam empoderadas dessa forma. Então, o ponto que eu quero observar é que essa relação descontextualizada do surgimento das redes sociais para o surgimento da Constituição faz com que a Constituição nossa não tivesse sido pensada no ambiente que as redes sociais surgiram. Sim, Isso é sim. muito importante ficar claro. E aí, o que a gente percebe? Volta a insistir. Quer dizer, quando você fala que não é terra de ninguém, e não é mesmo, a gente percebe o seguinte: novas situações jurídicas, você citou a regulamentação da mídia, mas eu colocaria também o Marco Civil da Internet, por exemplo, são princípios de tentar trazer uma nova base constitucional, vejo eu, para um espaço que ele não é do mesmo contexto que a nossa Constituição. Eu considero a nossa Constituição anacrônica perante as redes sociais. Eu acho que esse é um ponto muito relevante para a gente refletir. Então, muita gente olha para essa ideia, vamos lá de novo, é livre a manifestação do pensamento, que é a terceira vez que nós citamos aqui. Bom, mas espera aí, eu tenho a minha liberdade de pensamento. Entende? E aí, raciocina comigo, às vezes a gente percebe apologias a determinadas situações que não combinam de maneira alguma com liberdade de expressão, mas a pessoa vai ancorar na ideia, espera aí, eu estou valendo da minha liberdade de opinião. Então, você entende esse ponto, que eu vejo que a Constituição nossa, ela tem um certo anacronismo perante o contexto que a gente está vivendo, e isso tem que ser refletido constantemente. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, de ações afirmativas, como aqui, ó, a Lei 7716, de 5 de janeiro de 89, que fala o seguinte... Boa observação. Que são, no caso, aí vem a coerção, né? Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, né? Naquela época, a raça era o conceito era diferente, né? Hoje ele está mais atualizado. Cor, etnia, religião ou procedência nacional, né? Por exemplo, aqui a xenofobia. E o artigo 20 vai falar assim, ó, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E a pena? Reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? A gente não vai falar aqui da aplicação dessa pena, porque isso aqui daria um outro episódio pra gente poder tratar disso aqui. Mas existe sim um precedente legal e jurídico que vai me dizer o seguinte, ó, você tem uma liberdade de pensamento, mas ela não é absoluta. Perfeito. Assim, Samu, por mais que eu tivesse levantado a bola de um certo anacronismo da nossa Constituição em comparação ao surgimento das redes sociais, a gente também não pode deixar de levar em conta que no mesmo contexto da Constituição, né, essa lei que o Samu acabou de citar, né, essas leis, na verdade, desculpa, acabou de citar, ele também já apresenta lá naquele contexto os limites para essa liberdade de expressão. E ela não é absoluta, Pedro, porque eu não moro sozinho no Brasil. Tem o contexto social, tem o coletivo. A coletividade, ela acaba, de certa maneira... Aí você pode escolher o adjetivo que você quiser, o verbo, perdão, se é cercear, se é limitar. Não, mas eu creio que o fato da gente precisar viver em comunidade, da gente estar aqui em sociedade, isso dá contornos à nossa liberdade de expressão. Por quê? Aí vem a questão do seguinte... tem um outro aí na jogada. Eu tenho a minha liberdade de expressão plena, talvez, mas é que tá, ela vai esbarrar por quê? Ela se esbarra onde que é o contorno disso? O fato de você também ter. E para ter uma convivência pacífica, é preciso ter esse contorno, ter esse delineamento, porque senão a gente pode até regressar lá na teoria hobbesiana, né? A gente vai falar disso daqui um pouco, mas de uma guerra de todos contra todos, né? Então, por exemplo, a minha liberdade de expressão, ela não pode afetar a tua existência. Ela não pode comprometer a plenitude da existência do outro. Aí a gente pode levantar as questões de calúnia, difamação. Eu posso falar o que eu quiser? Eu posso criticar o que eu quiser? Pedro? Sim, sim. Aí que tá. Raciocina comigo uma coisa. Quando você citava o espaço das redes sociais, eu acho que as redes sociais, da maneira como elas são compostas,
algoritmizadas, todas as situações que a gente pode, em outro debate, aprofundar. Ela potencializa essa sensação de individualismo pleno dentro do espaço social. E quando ela potencializa isso, na minha visão, isso dificulta cada vez mais esse entendimento que você está falando. Sim. O entendimento de que a minha liberdade, que às vezes eu interpreto ela como plena, mas a gente sabe que ela não é plena, até porque ela vai esbarrar na do outro, sim, ela tem os seus limites. E aí que tá. O que muitas vezes a gente vem notando nesse sentido peraí, eu falei isso, ponto. Mas isso é a minha liberdade de opinião. Porém, até que ponto isso que você falou afetou alguém? Até que ponto isso que você falou caluniou, é verdade, é verdade. Difamou. Confere com a verdade. Injuriou. Né? Confere com a verdade. Percebe? Sim. Ô, Pedro, abrindo um parênteses aqui, ó, essas são palavras que a gente ouve muito e seria importante a gente conceituá-las aqui. Você tem a conceituação, você quer contar para nós aí? A diferença de calúnia para difamação e injúria? Perfeito, perfeito. Então, assim, já que a gente fez a menção a essa ideia de calúnia, difamação e injúria, porque esses termos, eles estão, de certa forma, tipificados em lei. Sim. Né? Então, vamos insistir nesse ponto. A partir do momento que nós tecemos uma opinião, seja em espaço de redes sociais ou no espaço físico, vamos pensar assim, e a gente infringe, de certa forma, essa lei, cometendo os seguintes crimes contra a honra, aí a gente está passando a linha tênue da liberdade de expressão. É o contorno do coletivo aí. Exatamente. Né, da existência do outro. Por mais que essa linha ela não seja traçada, na verdade não é traçada, por mais que ela não seja, às vezes, ela não fique tão evidente, sim, o limite da liberdade de expressão, às vezes ela não fique tão evidente por N motivos, pelo mau entendimento, pela interpretação, quando caluniar, porque estar atribuindo falsamente a alguém a autoria de um crime, consiste, nesse caso de difamação, consiste em imputar um fato ofensivo à reputação. Difamação. Para um pouco e reflita comigo, pessoal, nessa condição de crimes contra a honra. Consiste em imputar um fato ofensivo à reputação de um cidadão. Não é possível, pessoal, jogar a honra de uma pessoa na lama, literalmente, por mais que haja desgosto dentro dos espaços sociais, e aqui a gente está pedindo para um gostar do outro, viu, gente? Não é uma aula romantizada. Não. A sociedade, elas são compostas de conflitos constantes e debates de ideias. Sim, inclusive o Maquiavel, lá no no começo do período moderno, ele já falava do aspecto agonístico. A sociedade ela é feita de crises. Sim. Crises entre homens e crises entre poderes. Exatamente. A gente pode chamar a atenção aqui para a teoria marxista, que vai dotar da luta de classes, que vai dotar dos princípios da dialética. Tem todas essas situações para que a gente pense que a nossa aula não é uma aula romantizada. Então o aluno está ouvindo aí e fala assim, nossa, mas os professores lá estavam dando um mundo ideal para nós. Não é. Conflitos, diferenças de ideias, eles não apenas existirão, como eles existem. Existiram. Porém, difamar não é possível a ponto de você sustentar essa opinião com o discurso. É minha liberdade de opinião. E um último, que a gente separou aqui também, injúria. Consiste em atribuir a alguém uma qualidade negativa. Aí vem o mais perigoso. Não importa se falsa ou verdadeira. Então, a partir do momento que eu estou negativando uma imagem de uma pessoa perante o espaço social, que às vezes ela não é algo comprovado, não caráter comprobatório, Samuel, peraí, até que ponto a gente está falando de uma certa liberdade de opinião? Galera, vamos insistir mais uma vez. Não é um debate simples. E outra, aí que a gente já começa a pensar o conteúdo filosófico desse debate. Aí, Samu, é um campo que eu considero extremamente rico, mas também passível, assim, de um debate e de uma discussão, que ela é fundamental. Justamente trazendo para a perspectiva filosófica certos embates práticos, né? Vamos pensar assim. Contribui, cara. E outra, até para caminhar aqui para o final da nossa primeira parte desse episódio, Pedro, o Aristóteles ele trata lá
quando ele vai falar da constituição da sociedade, ele vai falar da cidade justa e da cidade feliz, ele vai dizer que nós, enquanto seres gregários, o que nos conduziu a viver em sociedade e comunidade é o fato de nós sermos seres racionais. E é importante a gente pensar que a liberdade de expressão, ela só é bem vivida quando a gente a executa com racionalidade. O que a gente tem visto aí, os excessos, né, Aristóteles inclusive versa disso, sobre isso, a gente não pode usar a nossa liberdade de expressão com o fígado. Sim. Ela tem que ser vivenciada e será bem vivenciada desde que a gente utilize a nossa razão para poder viver bem em sociedade e exprimir aquilo que eu penso, exprimir os meus desejos, né, de forma bacana. Né, de forma boa. Né? A razão ela tem que ser preponderante aqui. Vou pedir para vocês continuarem com a gente no episódio 2, que vai sair daqui a alguns dias, tá? Aí no nosso canal no YouTube, inclusive, né? Você que está vendo o nosso episódio depois, pode assisti-lo aí na sequência, tá? Pedro, obrigado por enquanto. Obrigado por você que está assistindo aí. Não esqueça de acompanhar a segunda parte desse nosso episódio. Tema qualidade aqui. Que debate de qualidade, Pedro? E é assim, Globo News contrata nós. Então, e é assim, né, Samu? Já também reitero o convite que o Samu fez, porque tem várias outras problemáticas para a gente trazer com relação a esse termo. Sim, a gente vai falar, então vamos deixar a deixa, né? Olha aqui. A redundância, mas é normal, já né, vamos deixar aqui a bola levantada, porque a gente vai falar das implicações disso dentro de um regime democrático, tá bom? Para ajudar a gente a pensar. E eu vou trazer aqui também no próximo episódio alguns teóricos da filosofia, né? Da filosofia política, para rechear mais essa nossa discussão sobre liberdade de expressão, ok? Obrigado pela audiência por enquanto. A gente volta daqui a pouco, ou depois, ou logo na sequência aí do seu tocador de podcasts ou aí do YouTube para você que está acompanhando a gente, ok? Forte abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.